L'Aquila, Itália. Dor no enterro coletivo de centenas de vítimas do terremoto. E uma suspeita. Construtores teriam usado material inadequado na obra de prédios que desabaram. Vem do Japão o exemplo. Na terra de muitos tremores, treinamento pesado e engenharia moderna para prevenir tragédias. Os comerciantes se surpreendem com o sucesso na venda de ovos de Páscoa em meio à crise econômica. Sexta-feira da Paixão. Os cristãos revivem o martírio e a morte de Jesus. Em Jerusalém, a procissão na Via Sacra reúne milhares de peregrinos na tradição de 17 séculos. Na série especial sobre a Amazônia, os cuidados com os animais e a preservação da floresta na conclusão de uma rodovia. E pesquisadores descobrem uma fórmula simples para aliviar as dores de bebês prematuros. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A Sexta-feira da Paixão foi de dor e de despedida na Itália. Foram enterrados os corpos das vítimas na região devastada pelo terremoto no início da semana. O Ministério Público abriu inquérito para saber se a negligência dos construtores contribuiu para a tragédia, como informam os correspondentes Ilse Scamparini e Maurício Della Constanza. Na praça improvisada do Batalhão Militar, na cidade aniquilada pelo pior terremoto dos últimos 30 anos, 205 caixões de madeira estão alinhados no chão que ainda treme. Alguns são pequenos e brancos. O de Antônio, a vítima mais nova do terremoto, não tem meio metro. Morreu aos 3 meses e o seu corpo está sobre o da mãe. Muitas flores, fotos e objetos que antes foram razão de alegria. Na praça silenciosa choram os que perderam parentes, a casa, a cidade e os que vieram socorrê-los. Aos funerais de Estado comparecem as maiores autoridades da Itália, o presidente da República, Giorgio Napolitano, e o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi. Os aplausos são contidos, mas a comoção é intensa, devastadora. A missa de corpo presente, concelebrada pelo secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone, pelo arcebispo de L'Aquila, Giuseppe Molinari, e por todos os bispos da região, passa a mensagem da ressurreição e da continuidade da vida. As palavras de Bento XVI são lidas por seu secretário particular. O Papa declara-se espiritualmente presente para dividir com as famílias a angústia e promete vir pessoalmente à cidade destruída. Depois da missa católica e de um breve ritual islâmico pelas 6 vítimas de origem muçulmana, os mortos foram enterrados aqui no cemitério de L'Aquila. A Itália agora quer discutir a segurança das construções, a honestidade dos construtores e descobrir por que em muitas casas que desabaram foi encontrada areia de mar no cimento. A Procuradoria de L'Aquila abriu um inquérito para apurar o uso da areia que pode ter tornado as construções mais frágeis. Esta mulher se queixa. Vivia num prédio à prova de terremotos. Não sobrou nada. L'Aquila transformou-se num deserto. Ruas desoladas, lojas abandonadas, vazio. Só uns poucos moradores são autorizados a entrar. Acompanhados por bombeiros, buscam roupas, remédios, objetos pessoais. Fecham a porta sem saber se poderão voltar. Normalmente não há celebração da Eucaristia na Sexta-feira da Paixão, mas o Papa Bento XVI concedeu uma permissão especial para a missa de corpo presente no funeral em L'Aquila. O desastre que atingiu a Itália nesta semana já provocou tragédias avassaladoras no Japão, um país onde é frequente ocorrer mais de um tremor por dia, o que obriga a população a recorrer a treinamentos e aparatos tecnológicos para evitar mortes. É o que mostra o correspondente Roberto Kovalik. Parece que houve mesmo um terremoto em Tóquio. Carros e ônibus acidentados, bombeiros nas ruas, retirando pessoas do alto dos prédios. Mas isso é só treinamento, feito pelo Japão inteiro uma vez por ano. Estrangeiros pouco acostumados com tremores podem viver essa experiência num caminhão simulador de terremotos. Aprendem que a mesa é um bom abrigo quando a terra treme. No Japão, ocorrem cerca de 1000 terremotos por ano. O que ocorreu na cidade de Kobe há 14 anos matou mais de 6.000 pessoas. Depois desse terremoto, prédios como este em Tóquio foram construídos para resistir a qualquer abalo e se transformar em abrigos. Esta máquina aqui é um dos equipamentos essenciais para salvar vidas. Ela é capaz de prever a chegada de um terremoto ao prédio com até 1 minuto de antecedência.
Parece pouco, mas é o tempo suficiente para tomar várias providências, algumas automáticas. Quando o terremoto é muito forte, o próprio equipamento paralisa os elevadores e emite um sinal sonoro para que os funcionários do prédio se preparem. O equipamento é ligado ao Centro de Meteorologia, que espalhou sensores por todo o território japonês. O prédio mantém 4 depósitos com mantimentos para quase 30 mil pessoas. Elas podem viver isoladas do resto do mundo por 3 dias, tempo estimado para chegar socorro, explica o chefe da equipe de prevenção a desastres. Tsuchihashi Toro, um dos responsáveis pela construção, mostra que o prédio tem um sistema de molas e amortecedores parecidos com os de automóveis, que aliviam os tremores. Até este jardim tem uma função anti-terremoto. Funciona como um contrapeso. Se a torre vai para um lado, o jardim vai para o outro, aumentando o equilíbrio. Os japoneses aprenderam a não confiar no chão onde pisam, mas com tecnologia querem resistir toda vez que ele começa a tremer. 5 pessoas morreram e 30 ficaram feridas durante a passagem de 2 tornados nos Estados Unidos. Um deles atingiu o estado do Arkansas ontem à noite. 600 casas foram atingidas. O outro passou hoje à tarde pelo Tennessee. No Texas e em Oklahoma, equipes trabalham para conter um incêndio que já matou 3 pessoas. Os bombeiros suspeitam que a origem tenha sido criminosa.